boa tarde, pessoal. A gente vai continuar de onde a gente parou. Agora a gente entra aqui no item 853. Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem. Depois que a gente fez toda a parte da manhã, eu vi que ficou um pouquinho pequeno, mas depois eu mando o material para que fique mais fácil de vocês verem, tá? A gente vai falar do 853 agora. Vou até já deixar ele um pouquinho maior aqui para todo mundo. O 853 é a propriedade pertencente a cliente ou provedor externo, né? Então aqui a gente está falando um pouquinho sobre todos os materiais que vêm do nosso cliente e vêm do nosso fornecedor. Tudo que não é da empresa, tudo que não é nosso. Quais são os controles que a gente tem que ter? A norma, ela fala dos controles que a gente tem que ter com os nossos produtos, mas ela também fala dos cuidados que a gente precisa ter com aquilo que entra na nossa empresa. E claro, né, quando a gente fala de cuidar das coisas, quando é dos outros, a gente precisa cuidar um pouco melhor do que a gente cuida da gente até, né? Porque eu preciso garantir que esse material, esse produto, ele vai retornar para o cliente ou para o fornecedor da forma como ele mandou, né? Que ele não perca a integridade dele, que ele não perca a qualidade, que seja um material que realmente ele possa continuar usando. Para isso, a norma ela fala que a gente precisa ter o cuidado e que a gente precisa proteger e salvaguardar. O que é isso? Eu preciso colocar esse material em um lugar protegido, que não mole, que não tenha o risco de alguém bater, de alguém tropeçar, derrubar, quebrar aquilo. Então, ele precisa estar num ambiente adequado. Quando a gente vai fazer o processo de auditoria, a gente faz essa conferência por observação. Então, imagina que eu vou visitar a empresa, eu vou sair por ali olhando tudo que está sendo feito por aquela empresa e onde eles armazenam os materiais. Por isso que a parte de estoque, a parte de armazém, ela também entra nos itens normativos. E aí, diferente do que todo mundo pensa, que acha que é só para o que é interno, não é. A gente tem também os controles que são feitos para a parte de cliente e de fornecedor. Então, se a gente prestar atenção no que ela fala aqui, inclusive, eu preciso identificar esse material que é do meu cliente, do meu fornecedor, eu preciso que tenha o nome do meu cliente ali, eu preciso que tenha o nome do meu fornecedor, para que depois eu consiga localizar esse material e entregar para a pessoa que é dona dele, né? E também, no finalzinho aqui, ele precisa de um controle, porque se eu perder, se eu danificar, se acontecer alguma coisa com esse material, eu preciso ter uma forma de devolver ou de comunicar o dono dele para que não tenha nenhum problema de qualidade, nenhum problema de informação também. E aqui, eu acho que essas duas partes, elas andam muito juntas, né? Quando a gente fala de propriedade pertencente, consequentemente, a gente está falando da preservação, que é justamente essa introdução que a gente deu. De que forma eu vou preservar o material que está, né, no meu controle, que está dentro do meu armazém, que veio para a minha empresa, para que eu faça algum tipo de trabalho ou para que eu faça uma produção. Lembrando que a preservação, ela não é só do que é físico, ela é também do que é intelectual. Então, a gente precisa proteger, guardar as informações que não são nossas de todas as formas, tá? E aqui, ele deixa até uma nota, né, que facilita, que é uma dica de como a gente pode cuidar, como a gente pode fazer essa preservação. Então, aqui ele fala, ó, pode incluir identificação, forma de manuseio, controle de contaminação, a forma como você embala o seu produto ou material. Então, às vezes a gente faz esse trabalho e o pessoal pergunta, mas por que o SGQ, por que o pessoal da ISO se mete até na expedição, né? Porque aqui eu tenho um item, o 854, que fala de embalagem. Ele fala de como eu preservo o meu produto. O trabalho do SGQ, o trabalho da qualidade, ele só finaliza quando eu entrego esse produto para o meu cliente e ainda assim eu preciso saber qual a reação do meu cliente diante do que eu estou entregando. Se realmente o meu cliente ficou satisfeito, ok, vamos para uma próxima venda. Se o meu cliente não ficou satisfeito, o meu trabalho ainda não terminou. A gente volta no que a gente estava falando lá no início, que é o foco no cliente, o foco na satisfação do cliente. Eu tenho que garantir o meu pós-venda. A preservação tem tudo a ver com isso, né? Eu tenho que garantir que o que eu estou entregando está conforme o que ele estava esperando. E eu preciso garantir isso não só no produto dele, que a gente falou de propriedade do cliente e do fornecedor, mas também no meu. Então, aqui a preservação, ela mescla as duas coisas. Eu tenho que cuidar daquilo que veio para a minha empresa, mas eu também tenho que cuidar daquilo que eu estou enviando para o meu cliente, que é a forma como eu vou embalar, a forma como eu vou armazenar e até mesmo o transporte e proteção. Isso é legal a gente falar um pouquinho, porque muitas vezes a gente coloca a responsabilidade do transporte
transporte na transportadora, né? No fornecedor de transporte. Lembra de uma coisa. Você é responsável pelo produto ou pelo serviço até a entrega no seu cliente. Se você terceirizou o transporte, ainda assim a responsabilidade é sua e você precisa garantir, junto ao seu fornecedor, que aquele produto vai estar preservado, que ele vai estar bem cuidado, bem armazenado. Ah, mas foi a transportadora. Paciência, você ainda é o responsável por esse produto, até que ele seja entregue. Agora, salvo, né, a gente tem uma ressalva aí, quando esse transporte ele é por parte do cliente. Aí sim a responsabilidade é do cliente. E aí o que você tem que fazer? Se prevenir. Você vai garantir que, através de fotos, através de checklist, através de alguns documentos, que de fato aquilo que você está mandando para o seu cliente está em conformidade. Porque se acontecer alguma coisa durante o transporte, você se livra, né, desse problema, você acaba ficando de fora ali do que pode ser colocado como uma culpa sua. Então, você tirou uma foto, você fez um registro de liberação e mandou aquele produto para frente, né? Mandou para o transporte do próprio cliente. Certo? Fechando aqui, agora a gente fala um pouquinho sobre atividade pós-entrega. Quando a gente fala de atividades pós-entrega, é o que eu expliquei no item anterior. A gente pensa que o trabalho acaba quando a gente conclui o produto ou conclui o serviço, mas na verdade o trabalho ele só termina quando eu sei como foi o meu pós-venda. Então até isso a gente acaba participando. Como foi a entrega do meu produto? Qual foi a satisfação do meu cliente? Ela teve o índice alto, o índice baixo? E a gente pode ver isso aí nos slides, né, na norma como está descrito, que os requisitos estatutários e regulamentares eles precisam ter sido atendidos. Então, eu cumpri todas as leis, todas as partes técnicas, todas as obrigações legais que eu preciso para fornecer aquele produto, ou eu pulei alguma etapa? Quem vai me falar isso? O meu cliente no meu pós-venda. Tem as consequências também, né? Porque pode ter acontecido algum problema, eu posso ter tido alguma dificuldade, posso ter tido alguma não conformidade que impactou no resultado final do meu produto e eu preciso garantir no meu pós-venda que isso fique claro para o meu cliente. Lógico que eu tenho que ter tido durante o processo a retroalimentação, que a gente já falou dela. Mas vamos supor que eu não tenha tido essa documentação, né, esse processo todo feito. Eu preciso garantir que lá na frente eu vou ter uma conferência final, eu vou ter esse registro dessas informações, eu vou compilar isso de alguma forma. Não dá pra gente deixar isso solto. Eu preciso saber como é esse processo de cuidar do pós-venda. Eu preciso saber como foi que aconteceu tudo isso, que é onde a gente fala das consequências indesejáveis, né? A gente está preparado para aquilo que foi indesejável. Eu acho que essa parte ficou um pouquinho mais confusa, eu vou explicar um pouco melhor. As consequências indesejáveis potenciais é tudo aquilo que pode ter acontecido de ruim durante o meu processo, antes dele ou após ele, que possa gerar uma insatisfação no meu cliente, tá? Então aqui eu preciso de ter atividades para reagir a isso. Acho que agora ficou um pouco mais claro. Também tenho que me preocupar com relação à natureza, o uso e tempo de vida pretendido dos produtos e serviços. Quando eu entrego um produto para alguém, principalmente quando a gente fala de 14, de 45, na 9.000, é um pouco menos, né? Porque a gente vai se preocupar com o prazo mesmo que a gente colocou ali para o produto ser utilizado. Então, eu dei uma garantia, coloquei um tempo de garantia e eu vou cuidar para que esse tempo ele seja realmente de fato cumprido, né? É isso que ele está falando aqui, o tempo de vida, o ciclo de vida do meu produto. Quando eu falo de 14, de 45, isso vai além, porque eu tenho que me preocupar com para onde vai a embalagem, se o meu cliente ele é instruído sobre isso, de onde vem também a embalagem da minha matéria-prima, se o meu fornecedor é instruído sobre isso. Então, quando eu falo de ciclo de vida em outras normas, ele tem um campo maior. Quando eu falo de ciclo de vida na 9001, eu estou falando de vida útil mesmo, né? Quanto tempo dura o seu material? Quanto tempo dura o seu produto? Quanto tempo dura o seu serviço? Ah, mas eu presto serviço de consultoria, como eu, por exemplo. Não tem como ter uma validade. Tem sim. Então, por exemplo, eu vou lá prestar um serviço que é de 1 ano, né? Eu vou fazer esse trabalho numa empresa durante 1 ano. Esse 1 ano que eu tô ali, eu garanto que o sistema está funcionando. Quando eu saio dali, quem me garante que esse trabalho vai ter uma continuidade? Então, a minha garantia é enquanto eu estou ali. E quando eu falo de um produto, aí vocês sabem, né? Porque vocês podem ver nas gôndolas de mercado, em todo lugar, todo
material vem com prazo de validade e essa validade ela precisa ser respeitada. E se você tem um produto que não tem prazo de validade, você precisa ver o tempo de vida útil dele até para você conceder uma garantia para o seu cliente. Porque senão você vai tirar a garantia da onde? Né? Da sua cabeça? Né? Não pode. Você tem que ter um estudo de quanto tempo seu material de fato dura no mercado para que você consiga aplicar, olha, durante 12 meses, durante 3 meses, 6 meses, se tiver algum problema na função mecânica, na função elétrica, eu estou disponível para aplicar a garantia para vocês. E, claro, né, por último e o mais importante, na verdade, os dois últimos e os dois mais importantes, requisito do cliente e retroalimentação do cliente. A parte de requisito é garantir no meu pós-venda que tudo que o meu cliente pediu, de fato, foi o que eu entreguei. E retroalimentação está muito amarrado ali quando a gente fala da segunda parte, que são as consequências indesejáveis. Quanto eu conversei com o meu cliente sobre esse processo? Se teve alguma reclamação, ele foi informado disso? Como funcionou esse processo? Isso também precisa estar registrado nas nossas atividades de pós-entrega. A gente precisa pensar nisso, tá? Vocês podem ver que esse item, ele não tem aí uma parte que fala que é obrigatório ter a informação documentada. Eu vou abrir ele um pouquinho mais aqui para vocês verem. Ele não tem nada de informação documentada obrigatória. Quando não tem isso, o que ele está convidando a gente a fazer? A pensar. Vocês precisam, de alguma forma, atender esses requisitos. Como vocês vão fazer isso? Como eu falei lá no começo, lembra que eu expliquei? Que como o sistema ele foi desenvolvido para ele ser trabalhado em várias empresas, é muito parecido em todo lugar. Então, a maioria das pessoas, e eu também uso isso, usam a ferramenta de carta de garantia, o procedimento de atendimento de garantia, ou assistência técnica, alguma coisa voltada para esse sentido, para que a gente consiga atender esse item. Mas cada lugar trabalha de uma forma e pode se trabalhar dessa forma, né? Pode fazer do jeito que for melhor, tá? Vamos seguir. Tem uma nota aqui, né, nesse item, que é: atividades pós-entrega podem incluir ações sobre provisão de garantia, orientação contratual, como serviço de manutenção e serviço suplementar como reciclagem ou disposição final, que é exatamente tudo isso que eu expliquei. Lembra que eu falei que a norma ela é muito inteligente. Ela mesma te dá respostas do que você precisa fazer. É a gente que às vezes não tem o olhar crítico para entender isso, né? Lembra que eu falei que a gente precisa ler ela para entender e não para ficar questionando? Se você lê a norma para você questionar, você nunca vai sair do lugar, nunca vai conseguir implementar. Tente ler pensando, isso faz sentido, já pense que isso tem sentido, não vai pelo caminho oposto. Então, tudo que eu expliquei, na própria nota aqui da norma, ela te fala que esse é o caminho que você deve seguir. Ela fala para você trabalhar com provisão de garantia, com obrigação contratual que deve ser cumprido, e por aí vai, até mesmo a parte de reciclagem, disposição final, que é o que eu expliquei, muito mais relacionada a 1445 do que a 9, mas que também cabe na 9 com relação ao ciclo de vida útil do produto que você está comprando, que você está vendendo e por aí vai. Por que isso? Lembra que tanto o seu produto quanto o produto do seu fornecedor precisa estar adequado. Não é de um lado só, são dos dois lados, tá? Vamos falar um pouquinho de controle de mudanças. A gente está na letra D ainda, né? Vou falar um pouquinho disso, acho que dá para vocês verem aí. A gente ainda está na letra D, do PDCA, que é o que a gente está trabalhando. Planejamos um montão de coisa do item 4, 5, 6 e 7. Entramos no item 8, que é a parte de execução, que é a letrinha D, e estamos nele. E estamos indo bem, né? Estamos indo bastante bem. Estou gostando do fluir do negócio. Claro que, como eu falei antes, se vocês ficarem com dúvida, que eu acho que é possível, é só falar, né, gente? Manda um e-mail, manda uma mensagem que a gente esclarece. E é normal ficar, tá? Com dúvida. Porque é uma norma, uma vez só que a gente está lendo, ela fica um pouco mais complexa. Eu gostaria muito de saber a atuação de todo mundo para eu dar vários exemplos práticos, mas não tem como.
Então, eu estou dando exemplos aqui de coisas que eu atuei muito, né? Atuei muito na área metalúrgica, então eu sei um pouco mais disso, mas eu também trabalhei na área alimentícia, automação, então dá pra gente dar uma mesclada. Mas o ideal é, às vezes, a gente conversando, né, a gente consegue ter uma noção do segmento de cada pessoa e dar exemplos mais práticos. Vamos falar um pouquinho da liberação, né, do controle de mudanças no 856. O 856, que é o controle de mudanças, quando a gente fala deles, a gente está falando que a organização ela precisa controlar as mudanças. Vou colocar aqui para vocês verem. Controlar as mudanças que a gente tem na produção e na provisão do serviço na extensão necessária. Aqui a gente está falando de produção. Lembra que a gente já falou de outras mudanças, né? Nós falamos de mudanças que impactam no sistema de gestão, nós falamos de mudança que impacta no desenvolvimento de produto, nós falamos de mudanças que acontecem durante a produção, e agora aqui a gente está falando de mudanças para controlar a provisão de produção e de serviços. O que é isso? Todas aquelas partes de resultado de análise crítica, antes de eu liberar o meu produto, todas as mudanças que foram feitas no final eu também preciso registrar. A norma está cheia dessa parte de mudanças. Aonde não tem um título que fala de mudança, a gente tem essa palavra dentro de outras partes do texto. Então, mesmo que eu não tenha um item, né, específico falando de mudança, se eu for ler o texto ali da norma, ele fala de mudança, ele fala do que precisa ser considerado, dos riscos que a gente precisa pensar. Sempre que vocês forem implementar um controle de mudança, um monitoramento de mudança, lembrem de olhar para os riscos e oportunidades daquela mudança, toda vez. Então, eu fiz uma mudança no meu sistema de gestão, fiz uma mudança ali na minha empresa, eu preciso pensar que essa mudança ela vai impactar em algum processo. E aí, eu vou ter um risco ou uma oportunidade relacionada a isso? Isso precisa ser considerado. Não se esqueçam disso, tá, gente? A norma, quando ela foi revisada da versão 2008 para a versão 2015, a visão é uma visão de risco, né? Ela te leva a olhar para os riscos. É uma norma mais preventiva. Eu expliquei lá no começo, uma norma mais administrativa. Então, eu estou falando de gestão de negócio. Diferente de antes, que a norma era muito cara crachá, né? Era muito mais produção. Não sei se produção é a palavra correta, mas era muito mais, é isso e aquilo, é isso e aquilo. Agora aqui ela te convida muito a pensar. Tem um risco nesse processo? Tem um risco nessa mudança? Pode acontecer alguma coisa? É por isso que várias etapas ela te põe mudança. Quando você está planejando, ela colocou uma mudança. Quando você está desenvolvendo um produto, ela colocou a mudança. Agora ela está falando de mudança de novo. Ela fala de mudança em vários momentos. Por quê? Ela está te forçando a pensar nos riscos, nas oportunidades, no que pode acontecer. Ela está te forçando a se prevenir, tá? É uma norma muito mais de P do que DCA. Lembra disso? Lá no comecinho eu mostrei. O P é desse tamanho. O D, o C e o A são menorzinhos. Então aqui não preciso nem voltar lá. É só a gente recapitular. O P de planejamento, item 4, 5, 6 e 7. Quase a norma toda. Depois a letrinha D, que é a parte de execução que a gente tem, é o item 8, que é a operação. Você vê que até tem a ver os nomes. Depois, quando a gente vai para o check, que são as verificações, é o item 9, que a gente ainda vai chegar. E quando a gente vai para a ação, é o item 10, que a gente ainda vai chegar. Então, eu tenho um item no D, um item no C, um item no A. E lá na letrinha P, eu tenho mais itens, acho que dão 4, 5, 6 e 7. 4 itens. A diferença é boa, né? Então, o planejamento ele é muito importante e a mudança ela faz parte desse planejamento, tá bom? Vamos falar um pouquinho do item 8.6, liberação de produtos e serviços. Quando a gente fala, né? Então, olha a sequência da norma, é muito clara, né? Muito fluida. Nós planejamos lá no item 4, a gente falou de toda a questão interna, questão externa, de todo o contexto da organização. Depois a gente foi para o item 5 e a gente falou de liderança e comprometimento. Quem são as pessoas que vão cuidar desses processos? Até onde elas podem ir? Qual o limite? Qual o escopo de cada área e tudo mais? Vamos para o item 6. Quais os riscos desse processo? O que pode acontecer? Já monta um plano de ação para que você não passe por esse risco sem ter pensado em uma ação para ele. Fui para o item 8. Aí no item 8 ele fala para mim de apoio. Ele fala assim, olha, pensa nas pessoas que vão executar isso, elas são competentes.
tudo isso, gente, beleza, agora vamos para a operação. Planeja a sua operação, define todo o caminho por onde o seu produto ou o seu serviço vai passar. Fez todo esse trabalho, comunique o seu cliente, como vai ser o seu processo de venda, como ele vai funcionar, você vai prospectar, você vai trabalhar por indicação, você vai ter um modelo de proposta, como você vai fazer. Vendeu! Faz uma análise crítica, tá? Para que o que você está vendendo não seja uma coisa incoerente com o que você vai entregar. Fez esse processo de venda, ela te joga lá. Olha, vamos lá agora desenvolver o seu produto, vamos pensar nele. Aliás, se você é uma pessoa planejada, você já deve ter pensado em tudo isso lá no começo, no item 4, porque tem a ver com o desenvolvimento do produto. Mas agora vamos falar de fato do seu produto, do desenvolvimento do projeto, da execução, de um desenho ou não, né, de uma produção de fato, como que vai funcionar. Fez isso? Vamos comprar. Vamos lá buscar matéria-prima, mão de obra, o que a gente precisa para esse produto virar real, para esse serviço ficar real. Produzimos. Perfeito. Aí agora ela entra lá. Não se esqueça de identificar, de rastrear o seu produto, o seu serviço, o seu material, para que se um dia você precisar pesquisar, você tenha todo o histórico de vida do seu material. Beleza, fez tudo isso, preserve ele, vai lá, guarda ele no local adequado. Se as informações que estão com você são suas, perfeito, mas se não são, cuide melhor ainda, tenha mais cuidado ainda para que você tenha depois a garantia de que aquele cliente quer voltar. Então você tem todo um cuidado, uma parte de preservação. Preservou? Mandou embora? Foi para a transportadora? Trabalho pós-venda. Liga para o seu cliente, vê se deu tudo certo, se ele recebeu, se teve alguma reclamação, se teve algum problema. Resolva o problema. Fez isso? Teve alguma mudança? Tem algum ponto de mudança que aconteceu? Não, não teve. Ou teve. Então registra essa mudança, trata essa mudança para que numa próxima produção você consiga não passar de novo por esse problema ou por essa situação. E a liberação do produto e serviço, que na verdade, que eu expliquei aqui, né, anteriormente, deixa eu até colocar. As atividades de pós-entrega aqui, ele está te convidando a pensar. Você ainda não entregou. Então, ele está te convidando, pense como vai ser essa entrega, ou quais os cuidados você precisa ter. Aí você vai registrar se teve alguma mudança. E depois você vai liberar. Quando eu falo de liberação de produtos e serviços, eu estou falando o seguinte. Você precisa ter critérios. Isso é a primeira coisa, né? Muita gente conhece como PIT, né? Como plano de inspeção e testes. É o mais comum que tem por aí. É o único? Não. Você pode ter outros documentos que falem de plano de inspeção, que especifiquem, né, como que você deve inspecionar um produto. Mas é o comum aí que todo mundo usa é o PIT, né? Plano de inspeção e teste. Quando a gente fala dele, a gente está definindo o que a gente vai fazer, o que a gente vai conferir ou não em um produto ou em um material. Então, em um produto ou material, eu defino quais são as características que eu vou ver, quais as características que eu não vou, quais são as paradas que eu tenho e, a gente já conversou sobre isso, eu vou falar um pouquinho da liberação final. Então, lá no meu pitch, eu vou colocar qual é a situação que o meu equipamento, o meu produto, o meu serviço precisa estar para ele ser liberado. Então, eu vou fazer um teste final. O que eu vou fazer? Essa garrafa, por exemplo, né? Vamos dar esse exemplo. Estou tomando aqui água numa garrafa. Qual será que foi a verificação final que fizeram nela para que ela fosse para o mercado, né? Para que ela fosse liberada para venda? Reflita. Isso tem que ser pensado, gente. A gente não pensa muito nisso, né? Quando a gente vai montar uma empresa, ou quando a gente vai cuidar de um processo, a gente acaba pensando em coisas mais superficiais. A gente não destrincha do jeito que a norma faz. Mas para pensar, faz todo sentido. Antes de eu definir, né, no que eu vou trabalhar, eu tenho tudo isso documentado, né? Então, por exemplo, no que eu faço também. No que eu faço, uma consultoria. Qual seria a liberação de produto e serviço aí? A minha auditoria interna. Ela é a minha inspeção final. Então, eu vou lá, eu executo todo um trabalho dentro da empresa, ou as meninas que trabalham comigo, que também são excelentes, elas fazem o trabalho,
ou um outro consultor foi na empresa e fez o trabalho, enfim. Qual que é a validação desse trabalho? O que libera ele? O que libera ele é a minha auditoria interna. E aí? A norma fala o seguinte, olha a letrinha A. Eu tenho que incluir ali, eu tenho que garantir evidência de conformidade com os critérios de aceitação. Então, no meu caso aqui, quando eu falo disso, eu tenho que garantir que todos os itens da norma eles foram cumpridos. Tá? Essa é a evidência de conformidade com o critério. Qual que é o critério? Os itens da norma, certo? É isso que a empresa precisa cumprir. E aí eu vou ver quais são as evidências que mostram que cada um dos itens da norma foi cumprido. Ok? Faço isso onde? Através da auditoria interna. Depois, a rastreabilidade de pessoas que autorizam a liberação. Por aqui para vocês lerem. Ah, rastreabilidade das pessoas que autorizam a liberação. É a letra B, a última. Ele está falando que eu preciso saber quem foi o responsável por isso. Né? Quem é o pai da criança? Quem que falou que pode ir embora esse produto ou esse serviço? No meu caso, quem fez a auditoria? Quem foi lá e conferiu o que essa empresa fez e está falando que está bom? Tá? Olha a sequência, né? Eu expliquei toda a sequência bonitinho até chegar na parte de liberar o produto ou liberar o serviço. E aí a gente entra num ponto aqui. Saída, controle de saídas não conformes. Quando a gente fala de saída não conforme, a gente está falando de, diversas situações aqui. A gente pode pensar em produto, em processo, fornecedor, né? Entrega de material. Como que funciona isso? Todas as não conformidades. O que é uma não conformidade? Vamos bater um papo, né? Vamos entender isso primeiro. A gente está com um tempinho, eu acredito que eu vou conseguir finalizar um pouquinho antes. O que é não conformidade? Não conformidade é o não atendimento de um requisito. Eu não estou cumprindo algo que foi pedido para eu fazer, de alguma forma. Eu falo para todo mundo que essa garrafa, ela tem que ficar sempre aqui. Aí um dia eu chego, essa garrafa está aqui. É uma não conformidade, porque o lugar dessa garrafa é aqui. Entendeu? Requisito. Requisito qual que é? Ela estar aqui. Eu chego, ela não está no centro. Ela está no meu lado esquerdo. É uma não conformidade. Desde que aonde está escrito que essa garrafa tem que ficar aqui no centro. Se eu não tenho isso escrito na norma, se eu não tenho isso escrito no procedimento interno, se eu não tenho isso escrito num procedimento de cliente, não tem como eu aplicar uma não conformidade para isso. Não está errado. Você vê como é importante a gente comunicar às pessoas, que é o que a norma falou lá no começo? As pessoas elas não vão adivinhar o que você quer, o que você espera, o que você acha certo, ou o que a empresa acha certo, o que a gestora acha certo. As pessoas não vão adivinhar, elas precisam que você fale. Elas precisam que você explique para elas. Então, e eu não posso nem aplicar uma não conformidade se isso não estiver acontecendo da forma correta. E eu passei por isso há pouco tempo, vou dar esse exemplo porque eu acho que é legal. Eu fiz uma auditoria interna e aí eu peguei uma falha lógica, não era nenhuma falha relacionada à norma. E aí a pessoa virou para mim, a primeira pergunta que ela fez foi: onde está escrito que isso tem que ser assim? E aí, né, felizmente, isso estava escrito no manual da empresa, eu achei a informação, mas eu pensei, e se isso não estivesse escrito em lugar nenhum e é algo obrigatório pela norma? Como que você reagiria? Porque aí, gente, é uma falha de quem implementou, tá? O que acontece? Se é um requisito obrigatório da norma, ele tem que estar implementado pela pessoa responsável, seja o gestor, seja um consultor, não sei, tem que estar implementado. A norma pede, tá? Agora, foge das mãos dessas pessoas, do consultor principalmente, quando essas definições são feitas pela empresa. Aí foge mesmo do controle deles, não tem o que se fazer, né? Não tem como fazer milagre. Então, vocês definiram que a garrafa precisava estar aqui no centro e a garrafa estava no lado esquerdo. Aonde isso está escrito? No procedimento da área e não na norma. Mas ainda assim, eu estou indo contra um requisito.
Porque o que vocês precisam lembrar? Que o requisito é algo que precisa ser atendido, tanto normativamente, quanto pelo que é definido pela própria empresa. Requisitos internos, né? A norma é um requisito externo e o procedimento é um requisito interno. Não cumpriu o requisito, não conformidade. Tão simples quanto parece, tá? Por que que é difícil aplicar uma não conformidade? Quando a gente está fazendo um processo de auditoria, eu até brinco quando eu vou treinar auditores internos, que eu falo, se você aplicou uma não conformidade rápido demais, você está errado. Porque você não chegou nem a investigar, nem a pesquisar em que item ela está, ou em que procedimento ela está. Amanhã eu vou falar muito isso para vocês, que amanhã é de fato treinamento de auditores. Então eu vou explicar como que você identifica isso. Eu não posso simplesmente ir lá e dar uma não conformidade porque eu acho que aquilo ali está errado. Embora, muitas vezes, isso é útil. A nossa opinião, nosso palpite, ele é útil ali no processo. Mas eu não posso simplesmente chegar e fazer o que eu quero, a minha vontade. Né? Eu tenho que seguir uma norma ou um procedimento da empresa. Caso eu não seguir essa norma ou não seguir esse procedimento, eu vou trabalhar aí com as não conformidades. Registro de ocorrência, registro de não conformidade, para garantir que aquele problema seja resolvido. Então vamos entender um pouquinho, né? Peguei uma situação não conforme. O que eu faço com essa situação não conforme? A primeira coisa que a norma fala pra gente é: você precisa corrigir. A letra A, corrige. Vai. Estica o rio. O que é correção? Eu já expliquei lá no começo, mas vamos reforçar. Correção é quando eu tenho pensar em um exemplo legal. É quando eu tenho um balde e esse balde caiu no chão, derrubou toda a água. Qual que é a minha correção? Eu vou pegar um rodo, um pano, eu vou enxugar essa água, vou levantar esse balde, vou colocar água novamente ali dentro. Eu fiz uma correção. Por que que esse balde tombou? Porque alguém tropeçou nele. Por que alguém tropeçou no balde? Porque a pessoa não viu que ele estava ali. Por que a pessoa não viu que ele estava ali? Porque não tinha nenhum aviso, ela estava distraída. Mas por que ela estava distraída e por que não tinha um aviso? Não tinha um aviso porque ninguém lembrou de colocar e ela estava distraída porque ela estava no celular. Mas por que ela estava no celular nesse ambiente? Porque pode, não tem nenhum aviso de que não pode. Chegamos numa causa. Então, você vê que a causa, ela não necessariamente vai ser, não vai ter uma ligação talvez direta com o fato, com o que aconteceu. Eu tive uma falha, um problema que foi, meu balde caiu, meu balde com água caiu. Mas qual foi a minha causa? A minha causa, primeiro, foi uma falta de identificação de que aquele local não é um local onde eu poderia estar com o celular e uma falta de identificação de que aquele lugar estava sendo limpo, né? Se eu falar isso para vocês separado da situação, vocês vão falar assim, não tem nada a ver com o fato da pessoa ter tropeçado. A pessoa tropeçou, geralmente a gente responde logo o quê? Que ela não prestou atenção. E ela não prestou atenção. Mas você entende que o não prestar atenção não é a causa? Eu preciso entender por que essa pessoa não estava prestando atenção. E aí eu vou perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até eu chegar num porquê que não tem resposta. Esse porquê é a causa. Às vezes esse porquê acontece na segunda pergunta e às vezes ele acontece na 10ª, na 20ª. Tem que ir perguntando. Até eu chegar num que fala assim, não é. Ele estava no celular. Por que ele estava no celular? Porque pode, não tinha nenhum aviso que não podia estar no celular ali. Mas por que não tinha aviso? Porque ninguém colocou. Não tem mais um porquê. Por que ninguém colocou? Porque ninguém quis. Qual que é a causa? A causa, eu poderia até continuar, mas a causa é a falta do aviso ali. Eu tenho que pôr um aviso ali. Eu poderia querer ir a fundo? Poderia. Por que ninguém pôs? Porque ninguém prestou atenção nisso. Por que não prestaram atenção nisso? Porque não é um hábito da empresa. Por que isso não é um hábito da empresa? Se eu quiser, eu vou indo nisso até eu chegar num ponto que realmente ali eu vou pegar uma causa maior ainda. Porque tem um detalhe,
mais que uma causa e um problema, né? Como eu já dei um exemplo de 2 causas. Eu falei que a moça que estava usando o balde da limpeza, ela não colocou, né, a plaquinha, e o rapaz que passou e derrubou o balde estava no celular. Então eu fiz 2 trabalhos, eu posso ter quantas causas eu quiser, entendeu? Então, sempre façam esse trabalho dos porquê, porque você vai chegar em um que você precisa trabalhar. E geralmente o que aconteceu, o fato, ele não tem uma relação tão próxima assim àquilo que a gente define como a causa, tá? Então a correção, ela precisa ser considerada numa saída não conforme. Imagina que eu tenho ali um balde no chão, aí alguém foi lá, enxugou, levantou o balde, pôs água novamente, ou seja, corrigiu o problema na hora, tá? O que eu tenho que fazer? Segregar, fazer uma contenção e retorno à suspensão da provisão de produto e serviço. O que é isso? Que é a letrinha B. Opa, tô por aqui. Que é a letrinha B. Quando a gente fala dessa letra B, eu tô falando o seguinte, gente. Qual que foi a correção que eu dei? Pega o pano, enxuga, enche o balde de novo e deixa ali. Mas a gente poderia fazer o quê? Pega o pano, enxuga, pega esse balde, tira ele daí. Eu tô segregando. Tira ele daí, deixa ele de ladinho. Contém. Pega essa área aqui, onde não pode ter balde, e demarca ela. Tá? Eu tô contendo a área. Não deixa ninguém pisar aí porque ainda tá úmido. A pessoa pode escorregar. E aí, depois que tudo estiver ok, tira as coisas e retorna ao trabalho. Tá? E aí, informação ao cliente. Eu dei um exemplo aí, óbvio que não é um produto, agora eu vou dar um exemplo de um produto para entender. Por que eu tenho que ter essa questão de informação ao cliente quando eu estou falando de uma saída não conforme? É claro, gente, que não vou mentir aqui. A gente não fica comunicando 100% das coisas ao cliente. Desde que isso não tenha impacto em nada que você combinou com ele. Na qualidade do produto, na especificação do produto e na entrega do produto. Se o que está acontecendo ali vai impactar no seu prazo de entrega final, você precisa comunicar ao seu cliente obrigatoriamente. Porque se você não fizer isso, o seu produto vai atrasar. E de qualquer forma, o seu cliente vai ficar insatisfeito. E lembra que a gente falou lá atrás? Qual que é o foco da 9001? Foco no cliente, satisfação do cliente. Não é nada além disso. Então, por que eu vou ficar rodeando? Por que eu vou ficar rodeando para ter maiores problemas, né? Para na hora que eu entregar o meu produto para o meu cliente, ele ficar chateado, falar, nossa, era para ter me entregado ontem, me entregou, sei lá, hoje à noite. Ou então era para ter entregado no dia 10, me entregou no dia 30. Para que eu vou causar isso? Né? Comunique o seu cliente. É obrigatório, tá na norma. E obtenção de autorização para aceitação sobre concessão. O que é isso, né? Aceitação sobre concessão? É quando o cliente fala assim, não tem problema, me manda assim mesmo. Pega o registro dessa autorização. Primeiro, porque é uma regra, tá na norma. Segundo, porque você não quer ter problemas depois. Pegue a aprovação por escrito, a autorização de que pode mandar aquele produto daquela forma, tá? Então, isso é uma autorização sobre concessão, né? Ah, tá bom assim, não tem problema. Ou então pode substituir uma parte e me mandar. Quem está autorizando isso? Isso só pode ser feito pelo cliente? Sim. Não sim, né? Mas pelo menos o cliente tem que ser avisado. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas aqui não fala que é o cliente que tem que autorizar. Mas a letra C fala que você tem que informar o cliente. Então, às vezes é um produto que o cliente não tem know-how, não tem conhecimento técnico. E a sua equipe tem. E aí você sabe que aquele probleminha que deu não vai causar nenhum dano lá para ele. Ó, fica tranquilo, isso aqui não vai ser um problema. Só que o cliente, ele não sabe disso. Então eu tenho que garantir que a pessoa interna da minha equipe, a parte técnica, eu tenha a autorização formal dela, tá? Quando for uma situação assim. Mas de qualquer forma, do cliente ou da parte técnica interna, eu preciso ter isso por escrito, comprovado, tá bom? E aí, a conformidade com os requisitos deve ser verificada quando saídas não conformes forem corrigidas. Então, eu corrigi ali a situação, eu preciso analisar, né, ver se tudo ficou ok. E tenho que reter informação documentada. O que é isso? Tudo isso que a gente falou aqui precisa estar no registro, precisa estar em algum lugar. A não conformidade, ou seja, o fato, o que aconteceu,
as ações que eu tomei, né? Quais tipos de ação eu tomei para fazer. Aqui nas ações entram ação corretiva e ação de correção, tá? Então, eu tenho que escrever tanto a ação corretiva que eu tomei, quanto a ação de correção. E as concessões obtidas, né? As aprovações, as liberações, elas precisam estar registradas. A autoridade que decide a ação com relação à não conformidade. Ou seja, geralmente a gente tem um relatório ali de não conformidade, onde a gente registra o que aconteceu e em cada campinho a gente põe o nome do responsável. Porque a norma me pede que eu tenha o nome, né? O pai da criança, quem foi que fez isso, quem foi que liberou, quem foi que aprovou, quem foi que deu a concessão. Precisa ter um nome ali para que a gente cruze com, lá no comecinho da norma, no item 5, responsabilidades e autoridades. Precisa estar coerente, né? A gente não pode permitir que uma pessoa que não tenha autoridade libere aquele produto, tá? Tem que ser coerente, gente. E aí, finalmente, a gente entra agora ao item 9. Bem-vindos à checagem, a verificação. A gente passou pelo planejamento, a gente passou pela parte de apoio, passamos pela parte de operação, e agora a gente entrou na checagem, nas conferências. Finalmente entramos na letrinha C aqui, dá para vocês verem. Então vamos falar um pouquinho de monitoramento, medição, análise e avaliação. Cuidado para não confundir monitoramento e medição com o monitoramento e medição de instrumentos calibrados, tá? São coisas diferentes, ok? Aqui a gente está falando de uma forma geral. Eu gosto desse item 9.1, porque esse item, ele me mostra mais ou menos tudo que eu tenho que olhar dentro do sistema de gestão. Ele faz eu recapitular. Lembra que eu falei que ele é uma checagem? Como se fosse um checklist. Fiz isso, fiz aquilo, etc. Muito bom para isso. Ele me força a olhar todos os itens que eu já passei. Me força a voltar para trás e ver tudo. Voltar para trás é ótimo, né? Me força a voltar e ver tudo que eu já fiz. Conferir se eu esqueci alguma coisa. Então, observem que ele fala assim, aí as generalidades. Deixa eu explicar uma coisa que eu não expliquei lá no começo, falha minha. As generalidades que estão escritas aí, que está escrita na norma em vários lugares, ela é como se fosse uma introdução do item, tá? Ela está ali introduzindo já o que você precisa fazer para cada um dos processos. E ela fala que a gente precisa determinar o que é monitorado, o que é medido. A gente vai falar um pouquinho disso. Quais os métodos que a gente usa para monitoramento, para medição, né, para análise e avaliação de resultados. Quando o monitoramento e medição deve ser realizado, de quando em quando eu preciso medir as coisas. Quando deve ser analisado e avaliado. E se foi eficaz ou não, se foi satisfatório ou não. Aqui ela está falando comigo sobre indicadores, de uma forma bem indireta, né? Não tem a palavra indicador aí, mas é indicador que ela está falando. Ela está me falando exatamente isso, porque os indicadores, eles são um reflexo de tudo que eu implementei. Lembra que lá no começo a gente fez os objetivos? Eu fiz os objetivos e para eu atingir os meus objetivos, eu preciso de um indicador. Preciso de alguma coisa que me fale se eu estou chegando lá ou se eu não estou chegando lá. E aí, quando eu tenho alguma coisa que me fala se eu estou chegando lá ou não, olha aqui, eu já estou atendendo esse item. Eu já defini o que precisa ser monitorado ou medido através dos meus objetivos. Eu já tenho métodos de monitoramento e medição, porque eu defini nos meus indicadores. Eu já tenho quando, né, eu vou fazer isso, se eu vou fazer esse indicador anual, se eu vou fazer esse indicador semestral, mensal, etc. E eu só não tenho o último, né, que é os resultados. Esses resultados eu vou fazer aqui mesmo. Eu vou ver se o meu indicador foi atendido ou não foi. Se ele não foi atendido, eu vou tentar entender por que ele não foi atendido, que tipo de ação eu preciso tomar. Monitoramento é usar o indicador, né? Um dos pontos que é muito falho da nossa parte, que a gente acaba usando os indicadores de enfeite, né? Não acaba usando eles da forma como deveria, que é para tomada de decisão. A norma, ela está te dando, ela está te falando, pelo amor de Deus, tenha indicadores, ou, como a gente ouve por aí, né, os KPIs, KPIs, agora tudo tem um outro nome, mas é a mesma coisa, é um indicador. Vamos falar o português mais simples aí, né? Os KPIs ou KPIs que vocês ouvem falar,
indicador faz? Indica. Mostra como você está, como está a saúde do seu negócio, seja ela numa parte financeira ou seja ela numa saúde também de qualidade de produto e de atendimento. É através dos indicadores que a gente vê isso. Não tem jeito de ver por outro lugar. Gostem dos indicadores. Não usem eles só para apresentar na auditoria. Usem eles para tomadas de decisão dentro da empresa. Eles são importantes para isso, tá? É muito difícil tomar decisão quando não se tem indicador. Porque você não sabe qual resultado tem tido naquele processo. E aí como que você vai definir se você vai para um lugar, se vai para o outro, se você não sabe? Quem não mede não consegue corrigir. Não tem como melhorar o que não é medido, né? Eu não sei se está bom ou ruim, porque eu não meço. Então meçam, né? Façam a medição, tenham indicadores. Para pensar aí no seu negócio hoje, até na sua vida pessoal, qual tipo de indicador você tem? Financeiro, pessoal, quanto você estuda, o quanto você tem de resultado. Compara as coisas. É um comparativo, um indicador. Como foi o ano de 2022, como está sendo o ano de 2023. Se você trabalha com sistema de gestão, para pensar nisso. Faça bons indicadores para apresentar. É a sua hora de mostrar o seu trabalho. Olha, a empresa era assim antes da gente fazer isso, agora ela é assado. Crie indicadores para isso. Você vai estar atendendo a norma, porque você vai ter que ter todos os itens aí de A a D, A a C, né? Porque o D é a conferência. E você ainda vai estar trazendo melhoria para sua empresa. Que dono de empresa não quer isso? Que diretor não quer isso? Alguém que traga os resultados, né? Que traga as análises para eles prontas. Todo mundo quer. E aí a gente entra na satisfação do cliente. Vamos falar um pouquinho disso. Deixa eu tirar aqui minha carinha de cima do slide. Pronto, vamos falar do processo de satisfação do cliente. Quando a gente fala em satisfação do cliente, lembra lá no começo que eu falei que isso é meio que depende, né? Eu posso ter um nível de satisfação. Satisfação tem níveis, melhor ainda, vamos falar assim. Satisfação tem níveis. Eu posso ter uma pessoa muito satisfeita, médio não satisfeito e nada satisfeito. O que define isso do muito, mais ou menos, ou pouco satisfeito, é o grau no que aquela expectativa dela foi atendida ou os requisitos dela foram atendidos, tá? Então aqui, quando a gente fala de tudo isso que foi abordado lá no começo, nessa parte ele está orientando, né, a fazer uma análise dessa percepção. Quantas pessoas estão com a satisfação, quantos clientes estão com a satisfação muito alta, quantos estão com a satisfação média e quantos estão com a satisfação baixa, tá? Então, essa análise ele está falando para você fazer. Ele não está mandando fazer uma pesquisa de satisfação, que é comum, né? Todo mundo faz a pesquisa de satisfação, ela é correta também, mas você não precisa ficar preso a uma análise, a uma pesquisa de satisfação dessa forma. Você pode analisar mesmo conversando, fazendo um pós-venda, pedindo para alguém perguntar, ou até mesmo comparando o que aconteceu ali no processo daquela empresa. Quantas reclamações você teve, quantos problemas você teve com aquele cliente, como que ele mostrou para você se ele estava satisfeito, se ele não estava satisfeito, como foi o desenrolar do trabalho. Então não precisa ser pesquisa de satisfação, mas ela ainda é uma ferramenta, acho que a mais utilizada e eu também gosto dela, mas eu não me prendo a ela. Sempre que eu vou implementar esse item, eu faço uma análise da percepção. Eu vejo se eu tive problema com esse cliente durante o trabalho todo, se ele teve alguma reclamação pontual. Porque na pesquisa de satisfação, o que pode acontecer? O cliente não falar. Ninguém garante que seu cliente lá no final do trabalho, ele vai falar, olha, não fiquei satisfeito, não gostei. Às vezes o cliente simplesmente ele não vai voltar a comprar e ele não vai nem responder a sua pesquisa. Então a pesquisa nem sempre é o melhor método. Sem falar que não é todo mundo que gosta de responder. Quantos de nós a gente vai às vezes numa loja, num supermercado, vai em algum lugar, tem aqueles totens, né, de pesquisa de satisfação, ou às vezes a gente recebe do nosso e-mail, quantos você já respondeu? Quantos eu respondo? Poucos, quase nenhum. Então a gente não tem o hábito de responder. Então você precisa pôr a cabecinha para funcionar e pensar em outras formas de analisar a percepção de satisfação do meu cliente, do seu cliente, né? De como ele está
se saindo diante do que você fornece para ele, como ele está, o grau de expectativa dele, foi atendido, não foi? Sempre pense de uma forma macro. Não fiquem presos a coisas que todo mundo usa. Ai, todo mundo faz satisfação. Todo mundo, mas não quer dizer que esse é o único método que a gente tem para atender esse item, tá? Pelo contrário, como eu falei, reforçando, a pesquisa de satisfação, ela não é o principal método para mim, porque muitas vezes o cliente não é honesto, muitas vezes o cliente não te responde, o cliente às vezes ele tem medo de prejudicar alguém, então ele não responde o que ele gostaria de responder. Tem uma série de situações, ou por não quer mesmo, né, abrir um e-mail e responder isso, não quer parar para fazer isso. O grande indicador, tanto que eu uso muito isso na percepção de quanto o meu cliente é satisfeito, é se ele volta, né? A gente usa o índice de fidelidade, né? Quantos clientes voltaram a comprar, quantos clientes voltaram a fazer negócio com a gente. Porque se ele está insatisfeito, ele nem faz nada com você mais, ele vai simplesmente embora. Né? Então esse é um ponto também que eu gosto de colocar nesse item para a gente atender. E agora, vamos falar um pouquinho do item 913, análise e avaliação. Lembra que eu falei que esse item, que é o check, né, a letrinha C do PDCA, a gente está falando de uma conferência de todo o sistema de gestão? Então agora a gente vai conferir tudo o que a gente fez. Eu vou fazer uma passagem, né, pelos itens da norma. A gente vai fazer uma conferência geral de todo o sistema de gestão, desde o item 4 até o item 10. De que forma? A própria norma fala para você assim, olha para tudo isso que você fez, analisa os dados e as informações que você tem na mão e use isso para avaliar a conformidade dos produtos e serviços que você tem. Então, você precisa ver se quantos produtos eu tive que saíram em conformidade, como que foi o meu trabalho, quanto foi isso em números, como foi, né? Faz essa análise. O grau de satisfação do cliente, então, quanto o meu cliente ficou satisfeito com o que eu entreguei para ele, que é a minha pesquisa de satisfação. Ou seja, outros itens respondem a esse item da norma. Eu não preciso criar um item específico para atender esse item. Então, quando eu falo aqui de conformidade de produtos e serviços, a gente acabou de falar de saídas não conformes. Eu vou usar lá o item 6, que é a liberação de produto. Eu vou falar um pouquinho do item 87, né? 86 e 87, para atender a letra A. Quando eu falo da letra B, eu vou falar do que a gente falou agora. O 912. Qual que foi o resultado? Vou colocar aqui. O desempenho e eficácia do sistema de gestão, a gente vai falar dele ainda mais para frente um pouquinho, que é no 93, que a gente fala da análise crítica da direção. Se o planejamento foi implementado eficazmente, do que ele está falando aí? De todo o item 4, item 5, item 6, item 7, que são todos os itens de planejamento. Lembra que a gente falou de P, D, C e A. Então, do item 4, 5, 6 e 7, a gente está falando de planejamento. E aqui a norma só está te pedindo, olha, volta lá, vê se você fez isso corretamente. A eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Aqui ele está te falando do item 6.1, 6.12, se você fez tudo isso corretamente. Eficácia de provedor externo. Confere seu item 8.4 que você já passou. Lembra que a gente falou dos provedores externos, do que eu preciso comunicar, o que tem que ir no pedido de compra. Ela está mandando você voltar lá e conferir se isso foi feito corretamente. E quando a gente fala das necessidades de melhoria, pode ser uma saída de todos os itens da norma, mas mais específico o item 10 que a gente ainda vai falar. Aqui é como se fosse um check mesmo, né? Uma conferência. Eu fiz certinho lá a parte de não conformidade ou conformidade de produto, eu analisei corretamente a satisfação do meu cliente, eu fiz uma análise de eficácia desse sistema, né? Eu fiz uma análise crítica. O planejamento foi feito, eu fiz muito bem o item 4, 5, 6 e 7, ele foi implementado. As ações que eu tomei de riscos e oportunidades, elas estão claras, elas foram definidas em todos os processos, para todo mundo que precisa saber deles. A eficácia do desempenho, né, dos fornecedores externos, como eles se saem, eu avaliei, eu selecionei, eu homologuei todos eles, eu fiz o processo corretamente, eu reavaliei eles para que eu volte a comprar, eles têm um monitoramento, porque eu tenho que monitorá-los. E as melhorias. Eu olhei para tudo isso, né? Tudo isso que a gente falou aqui, um atrás do outro. Eu tenho que ter uma melhoria. Eu tenho ações para melhorar isso. Eu tive saídas que garantem que eu vou ter um resultado
maduro no meu sistema de gestão? Então, ela te dá um item para você conferir, certo? E aí aqui, deixa só eu trocar aqui a forma como está apresentando para conseguir enxergar. Vamos falar um pouquinho de auditoria. Nós falamos aqui do processo do sistema de gestão. Você fez uma conferência, né, do sistema de gestão, a gente passou, conferiu ele todo. E agora a gente precisa auditar, validar os documentos que foram apresentados, se eles estão corretos, se eles não estão, e se a galera faz o que precisa ser feito. Porque uma coisa é eu implementar, outra coisa é eu implantar. São palavras diferentes. O que é implantar e o que é implementar. Quando eu falo em implantação, né, quando eu implanto alguma coisa, implantar é criar. Eu estou começando um trabalho. Implementar é quando aquilo ali está funcionando, já está em uso, né? Então está implementado. Implantar, eu estou começando. Então imagina que eu fui lá, eu criei o modelo de procedimento, eu criei os modelos de formulário, eu estou implantando. Ele não está disseminado ainda. Fui lá, treinei as pessoas e a partir de hoje todo mundo começou a usar. Agora sim ele está implementado. Essa é a diferença entre implantar e implementar. Implantar, estou começando, implementado é quando ele já está em uso, tá? Quando ele já está em uso, eu preciso trabalhar a auditoria interna, porque eu preciso garantir que, de fato, as pessoas estão fazendo aquilo que elas precisam fazer. Então, a norma ela tem um item voltado só para isso, né? Eu preciso, primeira coisa que ela fala, tenha um intervalo planejado, se organize de tanto a tanto, de tal dia a tal dia, ou de tal hora até tal hora, a gente vai fazer esse processo de auditoria. Existe uma diferença entre plano e programa de auditoria, tá? O plano de auditoria é quando a gente olha e fala assim, olha, o plano é, eu vou auditar comercial das 7 às 8, produção das 8 às 11, os suprimentos das 11 ao meio-dia, eu estou planejando. O programa é quando eu falo assim, olha, eu vou ter 2 auditorias no ano de 2003. Uma auditoria vai ser em março, a outra auditoria vai ser em setembro. Isso é um programa, estou programando. Depois que eu programei, eu planejo. Eu pego aquele programa em março, tal dia, e eu começo a destrinchar e vou separando ele. Então, eu tenho que fazer essas 2 etapas, tá? Com essas 2 etapas aí, que a gente tem que fazer, que já é a primeira coisa que ela pede, né? Intervalos planejados. Quando eu monto isso, eu preciso conferir. Se esse intervalo que eu planejei, se esses documentos que eu fiz, primeiro, eles estão conforme os requisitos da própria organização, para o sistema de gestão, e se eles estão conforme os requisitos da norma. Então, quando eu vou montar lá o meu plano de auditoria, imagina como eu falei, né? Coloquei ali todas as áreas, todos os processos que vão ser auditados, de que hora até que hora vai ser auditado, quem vai auditar e etc. Montei tudo bonitinho. O que eu vou auditar? É isso que ela está falando aqui nesse item. Fala o que você vai ver. Você vai auditar um procedimento interno? Você vai auditar a norma de uma forma completa? Define isso e coloca ali na sua programação, tá? Um outro ponto é que eu preciso garantir, né? Eu vou fazer essa auditoria com o objetivo de que o sistema esteja implementado de uma forma eficaz, né? E mantido de uma forma eficaz. Ela me ajuda nesse intuito, como se fosse um objetivo. E aqui, ela fala um pouquinho mais. Deixa eu tirar um pouco minha foto aqui. E aqui ela fala o que a gente deve fazer, né? Como eu já falei lá no começo. Planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria. Lembra que eu falei? Eu planejo e eu programo, são coisas diferentes. Incluindo a frequência, que é o que eu falei, quando vai ser, de quando em quando, quantos meses no ano. Os métodos. Métodos, a gente precisa entender que cada tipo de auditoria tem um método. A gente pode auditar por entrevista, a gente pode auditar por observação, a gente pode auditar através de documentos. Então, você precisa escolher o método em que você vai auditar aquele processo. Responsabilidades, requisitos. Ela precisa separar tudo isso na hora de fazer esse planejamento da auditoria.
precisa garantir que os processos sejam importantes e que eles estejam comunicados, né? E também precisa já pensar em qualquer mudança que pode afetar aí a organização e resultados de auditorias anteriores também. Quando a gente vai falar de auditoria, a gente precisa definir os critérios, o escopo. Quando a gente falou de escopo lá no comecinho, a gente estava falando de limite. Isso existe em todos os tipos de processo, de empresa, não seria diferente numa certificação. Qual é o limite, né? O que eu vou auditar, de onde a onde eu vou auditar, isso precisa estar muito claro. Precisa selecionar os auditores e conduzir as auditorias, né, de uma forma a gerar imparcialidade. Quer dizer isso, quando eu vou montar a equipe de auditores internos, primeira coisa que eu preciso definir, vai ser uma auditoria que vai ser feita com as pessoas que eu tenho dentro da empresa ou vai ser uma auditoria que eu vou fazer com alguém que eu estou contratando? Se eu vou contratar uma empresa, é um processo. Se eu vou treinar uma equipe de auditores internos, é outro processo. E um ponto que tem que ser importante aí nos dois processos que eu digo é, se eu vou contratar alguém, não vou precisar me preocupar, se eu vou contratar e organizar. Se eu vou fazer isso internamente, aí eu preciso pensar em alguns requisitos para essa equipe de auditores. Posso pôr qualquer pessoa para auditar, né? Não posso colocar uma pessoa que não saiba ler, não posso colocar uma pessoa, porque tem que escrever um relatório, ela tem que montar isso depois. Então é complicado você colocar pessoas que tenham algumas limitações, tem que pensar no todo. Mas quando eu contrato, não, é a responsabilidade daquele terceiro que eu estou contratando. Quando a gente pensa nisso, a única preocupação, a maior preocupação que a gente tem que ter, quando a gente fala de auditoria interna e auditores internos, é que a pessoa ela seja imparcial. Esse é o ponto principal da auditoria interna. Que é ser imparcial, é eu não ter relação no resultado em que eu vou aplicar naquele processo. Então, eu não posso auditar o meu processo ou uma pessoa que tem uma relação muito próxima com o meu processo. Porque isso não condiz. Eu vou facilitar para aquele pessoal, eu vou acabar tendo um entendimento maior daquele processo e acaba que perde um pouco a credibilidade do que está sendo auditado. Executar correção e ação corretiva apropriada sem demoras indevidas, né? Aí é para a empresa, não é para quem está auditando, são os auditados. Quando fez o processo de auditoria e identificou que alguma coisa precisa ser corrigida sem demora. Então, a empresa precisa fazer isso rapidamente. E retém informação documentada como evidência, né, desse programa e dos resultados. Então, obrigatoriamente, quando eu faço uma auditoria interna, eu preciso ter o plano e o programa registrados, né, documentados, eles precisam ser comunicados às pessoas, mas mais do que isso, eu preciso do resultado da auditoria, que geralmente, né, é o processo do relatório final. Eu faço uma auditoria e elaboro um relatório final para que ele seja apresentado. E aí, ela chama no final ver nota a BNT NBR ISO 19011. Essa norma 19011 é a norma de formação de auditores, que é o que a gente usa para formar as pessoas, né? Ela é uma norma muito voltada para como que faz uma auditoria, como eu preparo uma auditoria, quais são o que o auditor tem que fazer, como que é uma reunião de abertura, como é uma reunião de fechamento, como executar de fato uma auditoria. Então ela já amarra ali, né, e fala, olha, tem uma pessoa que vai fazer auditoria interna que tenha essa noção, esse conhecimento dessa norma. E entramos no item 9.3, que é a análise crítica pela direção, ainda na letra C, ainda na checagem do PDCA. O item 9 inteiro, ele é a letra C, então desde o 9.1 até o 9.3, a gente está falando somente de conferência, de verificação e checagem. E aqui, mais uma vez, a gente tem as generalidades, explicando um pouquinho aí, né, sobre o que é análise crítica. E eu vou explicar sem a gente fazer a leitura, depois a gente lê. Análise crítica da direção é quando a alta direção ela olha para o sistema de gestão que foi implementado e ela faz as considerações finais dela. Então, a gente vai ler aqui que algumas coisas eu preciso apresentar para a diretoria. Então, eu levo essas informações para eles, geralmente quem faz isso é o pessoal do sistema de gestão, apresenta isso para eles e com base no que foi apresentado, vocês tomam ações e providenciam recursos. Recursos e ações das saídas, né, desse processo de análise crítica,
devem ser feitos pela direção, primeiro porque esse item é da direção. Mesmo que não sejam eles que escrevam, que dificilmente um diretor vai parar para escrever esse relatório, mas é bom que tenha conversa, que ela exista de fato, né? Que alguém sente, explique o que precisa ser feito, que explique o que aconteceu, porque a análise crítica acaba sendo uma explicação de tudo que aconteceu durante um período, né, no sistema, e aí com base nisso a gente toma decisões. Até é possível ver se o sistema de gestão está sendo realmente algo útil para a empresa ou não, durante a análise crítica, né? Porque ele tem que ser útil. Se ele não for útil, eu não falo nem da certificação, né? Mas a implementação dele precisa ser útil. E quem mostra isso é a análise crítica que é elaborada. E com base nela, o diretor vai dar uma saída ali, né? Falar, vamos por aqui ou vamos por ali, vamos seguir esse caminho, vamos fazer uma aquisição, vamos fazer um processo de melhoria e por aí vai. Então vamos dar uma entendida aqui nesse item da norma. Quando a gente fala aqui de entrada de análise crítica, a entrada, lembra que eu falei que a gente apresenta esse documento para os diretores? É o que você vai levar pronto para o diretor. Então você precisa ter um documento onde você registre essas informações e apresente para eles. De que forma? O que precisa ter, né? O básico ali das entradas. A situação de ação proveniente de análise crítica anterior. Então, se você está no primeiro ano, você não vai atender esse item. Se você está no segundo para frente, o que você tem que fazer? Olhar para as análises críticas que foram feitas nos anos anteriores e ver se as ações que foram definidas foram cumpridas ou não e etc. Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão. Então, quando a gente vai levar, a gente já vai levar com todas as mudanças que aconteceram, né? Nós vamos colocar ali no documento de análise crítica para apresentar para a diretoria todas as mudanças que a gente teve no processo, que impactaram. E o mais importante, quando a gente fala de análise crítica, o mais importante para ela é que a gente tenha uma tendência. Eu consigo apresentar para a diretoria a tendência. Porque ela funciona a nosso favor, né? A gente fala de análise crítica ao favor do SGI ou do SGQ. Quando a gente vai apresentar isso para eles, a gente está focando nos resultados. E de que forma eu consigo mostrar os resultados? Através das tendências. O que é a tendência? É o que era e o que é hoje, o que pode ser amanhã. É eu mostrar isso, né? Qual que é a tendência de um assunto? Melhorar, piorar ou se manter dessa forma. E aí, através desses resultados, eu consigo mostrar o que o sistema de gestão tem feito dentro da empresa. Então, ele é muito importante que seja feito de uma forma correta e de uma forma que a gente consiga extrair tudo que a gente implementou durante o ano, colocar nesse documento de análise crítica e apresentar para a direção. Então, essa parte de tendência, ele começa a vir uma sequência de itens que a gente precisa atender. Ó, tá vendo? Vai do 1 até o 7, que a gente precisa ter uma análise de tendência. Para essa análise de tendência, geralmente eu uso os indicadores, mas pode-se fazer da forma como preferir, tá? Então, eu vou fazer uma análise de tendência da satisfação do cliente e da retroalimentação de partes interessadas. O que é isso, né? A tendência. Eu vou pegar de quando eu comecei, de quando eu não comecei, na verdade, eu costumo fazer. Eu pego quando a empresa não tinha um sistema de gestão e as coisas que a gente tinha documentado, que geralmente é 0, e pego do primeiro ano para frente. E a gente começa a apresentar. Olha, tá vendo? A satisfação do cliente no primeiro ano, ela foi de 80%. No segundo ano, ela foi de 90%. No terceiro, foi de 95%. O que significa que a gente tem uma tendência de melhorar, né? Nós estamos melhorando, a gente está caminhando para isso. É claro que tudo isso que eu estou falando é com base no gráfico, nos indicadores, mas é só para exemplificar, para que fique bem simples e bem claro de se entender. Essa parte de tendência é sempre o andamento, né, o resultado que eu tenho tido de um assunto X, Y, Z ou de uma situação, comparado ao que pode ser no próximo ano ou no próximo semestre. Aí você escolhe como que você quer fazer análise de tendência. Ela pede para a gente fazer isso com a satisfação do cliente, com as reclamações, que são as retroalimentações, né, das partes interessadas, que está ligado também aos indicadores de uma forma geral. A extensão na qual os objetivos foram alcançados, então, seria o resultado dos próprios indicadores. E aí, para atender esse item, geralmente eu costumo ter um indicador de resultados, que é, por exemplo, a empresa tem, 30 indicadores. Dos 30, quantos foram, a gente conseguiu atingir a meta e quantos a gente não conseguiu? E aí a gente explica isso. Porque lembra,
todos os indicadores precisam estar amarrados a um objetivo da empresa. E todo objetivo precisa estar amarrado à política. Então, as coisas elas são interligadas. Outro ponto que ele pede análise de tendência é o desempenho do processo de conformidade de produto e serviço. O que é isso? Vamos pegar todas as não conformidades que a gente teve no primeiro ano, no segundo ano. Olha, quando a gente começou o trabalho, a gente tinha 30 não conformidades. No segundo ano, a gente teve 20. No terceiro ano, a gente teve 2, né? Diminuiu muito e a tendência é que isso vai diminuindo ainda mais. Eu preciso fazer esse tipo de análise. A tendência das não conformidades e ações corretivas, desse número de não conformidades que eu fui apontando, né, a tendência do que está acontecendo. Quantas delas voltou a acontecer, quantas não voltou a acontecer por causa das minhas ações corretivas, para que eu apresente se as ações elas foram corretas, se elas não foram, se a gente conseguiu trabalhar na causa e aquilo não voltou a acontecer, ou se a gente não conseguiu trabalhar na causa e aquele problema está se repetindo outras vezes. Resultado de monitoramento e medição. Aqui também eu trabalho os indicadores. Lá em cima, no número 2, eu coloquei, lembra que eu falei que a gente trabalhou com resultados, né? E aqui eu posso trabalhar com, ao contrário, desculpa, lá em cima eu vou colocar todos os indicadores. E aqui eu posso colocar o indicador de resultados. Lembra que lá no 2 eu falei, olha, eu tenho 30 indicadores. Então eu vou pegar aquela tabelona e vou jogar os 30 indicadores e vou mostrar a tendência de cada um. E aqui eu já estou falando do indicador de resultados realmente, né? Dos 30 que eu tenho, quantos eu atendi, quantos eu não atendi. Resultado de auditoria. Toda auditoria que a gente faz, a gente vai ter ali um resultado final, né? Quantas observações, quantas PMs e quantas não conformidades. PM, OM, cada lugar chama de uma forma, e também o peso entre observação e ponto de melhoria, ele pode variar de um lugar para outro. Então, vamos falar de não conformidade apenas, que isso que é o que vale em todos os lugares. Quando a gente fala de não conformidade numa auditoria, eu vou olhar para quantas eu tive no primeiro ano, quantas eu tive no segundo ano, se foi uma auditoria de cliente, se foi uma auditoria interna, se foi uma auditoria externa. Eu vou considerar todas essas informações para que eu coloque ali na minha análise de tendência. Então, eu faço uma somatória de todas as não conformidades que eu tive provenientes de não conformidade, vejo quanto eu tive no outro ano, vou fazendo esse comparativo e depois eu dou, né, a tendência. Olha, a tendência é aumentar, é diminuir, é piorar, é se manter, com base nos históricos que a gente tem. E o desempenho de provedores externos, né? Eu preciso analisar essa tendência dos provedores. Geralmente aqui, a gente usa o IQF. Porque lá no item 8.4, que a gente já passou, a norma fala que eu preciso monitorar e eu preciso reavaliar os meus fornecedores, né? Esse monitoramento, ele tem a ver com qual a qualidade que o meu fornecedor tem me atendido. Ele atrasa, ele entrega um produto com problema ou com qualidade? Como que funciona o trabalho dele? As quantidades vêm corretas ou não? E aí eu gero uma pontuação. Quanto mais o fornecedor é assertivo com a empresa, maior é a pontuação dele. Quanto menos ele é assertivo, menor é a pontuação dele. E aí eu faço um comparativo, né, de ponto mesmo, até para que a gente tenha esse desempenho do provedor. Para eu saber, ó, quantos pontos, né, quem está sendo nosso melhor fornecedor, quem está entregando as coisas dentro das conformidades que a gente precisa e quem não está. Deixar isso bem claro. E a gente vai, agora aqui, a hora que a gente sai do número 7 e vai para a letra D, aí eu já estou saindo da tendência. Não é tendência, eu já estou indo para um outro item. Estou falando, ó, você precisa atender isso daqui, tá? Que é a suficiência de recursos. Eu vou apresentar isso para a diretoria. Falar, olha, os recursos que a gente teve, eles foram suficientes, eles não foram. Os recursos que foram mapeados, né, nos mapas, eles foram suficientes para a gente chegar no nosso resultado ou não foram. Eu vou deixar isso descrito mesmo, muito claro. A eficácia das ações tomadas para abordar os riscos e as oportunidades. Então, eu vou fazer um resumo de todas aquelas ações que eu tomei lá no item 6.1, né, para atendimento dele. Vou fazer um resumão delas e vou apresentar quantas ações a gente fez, quantas ações a gente implementou de fato, quantas foram eficazes, quantas não foram, quantos problemas voltaram a acontecer, quantos riscos aconteceram e quantos não. Posso fazer um levantamento de uma forma geral para apresentar para a diretoria. E oportunidades para melhoria, né?
Com base no que eu estou levando para a minha diretoria, eu já levo para ele todas as melhorias que foram implementadas, as que já foram implementadas, tá? Todas as oportunidades que a gente teve. Lembra que até aqui na letra F a gente está falando do que aconteceu, é passado, tá? Nós não estamos falando do que vai acontecer. Até a letra F é passado. Eu estou olhando para o que aconteceu para agora, quando eu entro no item 933, eu ter a saída. O que são as saídas? É com base nessa apresentação do passado que eu fiz para minha diretoria, ele vai me dar as soluções. Agora ele vem com as ações para mim, né? Eu apresentei todo o sistema de gestão, agora a alta direção vem e me fala o que eu preciso fazer, vai tomar as decisões. E aí eles têm algumas decisões. Olha, decisão de oportunidade de melhoria. Então, com base em tudo isso que você me falou, a gente vai melhorar isso, a gente vai melhorar aquilo. Ele vai começar a dar sugestões, né? Dicas de onde a gente pode melhorar, tá? E o que pode ser feito, já é uma aprovação. A outra coisa que a gente precisa ter é a necessidade de mudança. Então, com base no que eu apresentei, o diretor, a autodireção, precisa falar para mim se ele quer que tenha alguma mudança no sistema de gestão, ou até mesmo, né, numa conversa informal ali, vocês podem chegar nessa decisão juntos, gente. Não tem uma obrigação de ser só a diretoria falando ou só o SGQ falando. Mas, quando isso acontece, né, no final, precisa ter, né, essa análise. A gente precisa mudar alguma coisa no sistema de gestão? A gente precisa trabalhar algo de diferente? E, por último, os recursos, né? Quais são os recursos que a gente tem aí necessários para fazer esse trabalho? Se eles são suficientes ou não. Por fim, aqui, né, a letra C, tá vendo? Necessidade de recursos. A própria diretoria vai falar, olha, investe nisso, investe naquilo para que a gente tenha um melhor resultado diante de tudo que você apresentou. Só para ficar claro. Quando a gente fala de 932, a gente está falando de entrada. Então, a gente está falando de tudo que eu vou apresentar para a minha alta direção, falando o que aconteceu. E quando a gente entra no 933, estou falando de saída. Com base em tudo que eu apresentei, agora a gente vai tomar essas decisões. E aí, aqui no final, a norma fala que a gente precisa reter informação documentada, né, desse processo. Então, eu preciso registrar tudo isso, eu preciso ter essa informação para apresentar depois. Por isso que a opção da maioria é ter um relatório de análise crítica, né? Por isso que a gente usa ele. Mas não é uma regra, pode ser um outro modelo, pode ser uma apresentação, tem gente que usa também uma apresentação de alta direção, uma apresentação de resultados, tudo isso também é aplicável. E aí, a gente entra agora, vamos falar um pouquinho sobre melhorias. É o item 10. O que a gente fala de melhorias, né? As melhorias, elas acontecem desde lá de trás. Elas não acontecem a partir do item 10, que é o último item da norma. Elas só estão registradas aí. Mas a gente já falou de não conformidade, a gente já falou de correção, a gente já falou de fornecedor, de problema que a gente pode ter. Nós falamos dos indicadores que podem ou não ser atendidos. Tudo que a gente corrige se torna uma melhoria. Né? É uma melhoria de processo ou é uma melhoria estrutural. Uma coisa que é muito legal e que a gente precisa aprender é a diferença entre mudança e melhoria. Eu sempre dou essa dica para o pessoal, que eu acho que facilita um pouco o entendimento. A gente não muda uma coisa que não existe. Para a gente mudar, a gente precisa ser existente, né? Então, esse é o jeito mais fácil da gente não se perder quando a gente vai identificar uma mudança ou uma melhoria, tá? Toda melhoria é uma mudança. Toda melhoria é uma mudança. Mas nem toda mudança é uma melhoria. Tem coisas que eu mudo e que elas são ruins, que o resultado não é bom. A melhoria não. Ela sempre vai ser boa, né? Ela sempre vai ser algo que vai contribuir. Então, a diferença entre... mas e como que eu vou saber? É óbvio, toda melhoria vai ser uma mudança e isso pode confundir, mas nem toda mudança vai ser uma melhoria. Então, sempre parte do princípio. Isso já existia? Se a resposta é sim, isso existia, mas de uma outra forma, então é uma melhoria, não é uma mudança, tá? Agora, aquilo não existia, eu tive que criar. Então eu vou lá e vou desenvolver aquela solução. Aí sim eu estou mudando um processo, melhorando um processo.
Vamos voltar, eu acho que ficou confuso. Quando a gente fala de mudança, eu só mudo alguma coisa que já existe, tá? Existe é uma mudança que pode ser boa ou pode ser ruim. Não existe é direto uma melhoria. Eu já estou desenvolvendo uma melhoria, tá? Então sempre grava isso para separar uma coisa da outra, para que não tenha nenhuma dúvida lá no futuro, porque fica meio confuso mesmo. Mas só confunde por quê? Como eu falei, toda melhoria é uma mudança, porque a gente só melhora um negócio ali que já está funcionando, né? Eu melhorei, eu troquei, eu mudei, eu mexi em alguma coisa. Então, toda melhoria é uma mudança, por isso que a gente confunde, tá? Um jeito legal de atender isso, para não se perder, é trabalhar isso separado. Imagina que você tem uma planilha de mudanças, e aí, ali daquela planilha de mudanças, no final você avalia aquela mudança. Essa mudança, ela foi para melhor ou ela foi para pior, ou ela se manteve? Ah, ela foi para melhor. Aí ela sai da planilha de mudanças e ela vai para a planilha de melhorias. Por quê? Ela foi uma melhoria e uma mudança. Agora, essa mudança aqui, ela teve um resultado negativo ou não? A gente mudou, mas não aconteceu nada. Então, ela não é uma melhoria. Ela continua ali como só uma mudança. Só mudou, tá? Isso é um pouco confuso, até a gente que audita às vezes se perde, até para explicar, porque é muito confuso, mas existe essa diferença, ela precisa ser... Você precisa pensar num jeito de evidenciar ela na empresa onde você está. E o melhor jeito é esse. Monta a planilha de mudanças e avalia essa mudança no final. Essa mudança foi boa? Sim, então ela vira uma melhoria. Essa mudança foi boa? Não, ou se manteve. Então ela não foi uma melhoria, ela só foi uma mudança. É o jeito mais fácil que tem, tá? Vamos falar um pouquinho da melhoria. Obrigatoriamente, nós precisamos pensar, né, e determinar ali formas de oportunidades de melhoria dentro da empresa em que a gente trabalha. Obrigatoriamente. Então, toda empresa precisa olhar para dentro dela e pensar quais são as melhorias que a gente fez, ou que a gente não fez, ou que vai fazer, e etc. Isso deve incluir melhorar os produtos, melhorar os serviços, para abordar outras expectativas dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, das nossas partes interessadas, dos nossos funcionários. Então, eu preciso continuamente melhorar o meu produto e o meu serviço. Eu devo pensar nisso para corrigir, prevenir e reduzir problemas, efeitos indesejados. Então, as melhorias, por isso que eu falei que elas saem também das não conformidades que a gente gerou anteriormente, elas saem da liberação do produto, do meu pós-venda. E a melhora do desempenho e da eficácia do sistema de gestão da qualidade. São pontos para melhorar mesmo o nosso trabalho ali no dia a dia. Elas precisam existir, tá? Não tem a opção de você não fazer melhoria dentro da empresa. Obrigada a fazer se você quiser ter a norma rodando, tá? Um exemplo de melhoria, ele deixa aí na nota, né? Pode incluir correção, ação corretiva, melhoria contínua, mudança revolucionária, inovação, reorganização, tudo isso são melhorias que a gente pode tratar, né? Ações que a gente pode tratar de uma forma, mesmo que cada uma em um lugar, elas não deixam de ser melhorias, né? Em outros itens da norma. Agora vamos falar um pouquinho de não conformidade e ação corretiva. Então, quando a gente fala de não conformidade e ação corretiva, a gente está falando de uma forma macro. Lembra que a gente falou aqui, ó? Deixa eu voltar para vocês verem. A gente falou um pouquinho aqui no 8. De controle de saída não conforme. Veja bem esse título, tá? Aqui eu tô falando de saídas não conformes voltadas para a produção, para o meu produto. Porque lembra que eu tô no item 8, operação? Eu não tô no check, eu tô na operação. Então, são não conformidades decorrentes do meu produto ali, né? Agora aqui, quando eu volto lá para o item 10, vamos dar uma lidinha nele de novo. Quando eu volto nele aqui, ó, ele já está falando de não conformidade à ação corretiva geral. E agora aqui ele vai me dar uma aula do que eu tenho que fazer com essas não conformidades, inclusive as que eu apontei lá no 8.7, tá? Ao ocorrer uma não conformidade,
conformidade, incluindo as provenientes de reclamações. Veja bem que lá eu não estava falando de reclamação, agora aqui eu já estou. Lá eu estava falando de produto, aqui agora eu estou falando de reclamação do meu cliente, né? Lá eu estava falando interno, aqui eu estou falando interno, externo, para qualquer lugar. A organização deve reagir à não conformidade como aplicável, ou seja, igual falou lá, eu preciso corrigir, preciso controlar, preciso lidar com as consequências, saber o que eu vou fazer, avaliar uma ação para que eu elimine a causa. Lembra que eu expliquei que a causa nem sempre ela vai ter muita relação com o fato. Às vezes a gente vai pegar uma situação ali que aconteceu e a hora que você começa a analisar de onde veio o problema, ele não vai ter nada a ver com aquilo ali que aconteceu. Então isso também tem que estar muito claro para a gente que eu vou fazer uma ação para trabalhar a causa, eu não vou fazer uma ação para trabalhar o fato, tá? Vou dar mais um exemplo disso para que fique bem claro, que foi o que a gente falou lá atrás, mas eu vou falar novamente. Eu dei o exemplo do balde, né? O balde caiu e tudo mais, eu fui lá e sequei a água, eu corrigi. Qual vai ser a minha ação corretiva? A minha ação corretiva, ela estava voltada para a minha causa. Qual foi a minha causa? Não tinha uma informação ali falando que ninguém podia usar o celular ou andar naquele lugar. E a pessoa estava andando distraída, mexendo no celular. Faltava informação visual. Essa era a causa. A causa não era o balde. A causa não foi a moça da limpeza. A causa não foi o rapaz ter tropeçado. A causa foi, não tinha uma identificação ali de que as pessoas não podem usar o celular. O celular distrai, ela tropeça e derruba aquilo que não poderia ser derrubado. Então, essa análise precisa ser muito bem feita. Fazer uma análise de causa demora, não é rápido e precisa envolver todo mundo que fez parte ali da falha, do problema. Porque nunca se faz uma não conformidade sozinho, nunca se analisa uma não conformidade sozinho, nunca faz uma análise de causa sozinho, porque o problema envolve mais pessoas. Se você fizer sozinho, depois a solução que você criar ali, a ação que você criar, ela pode gerar um problema em outra área, ela pode gerar uma dificuldade em outra área, e aí, em vez de você resolver um problema, você pode causar outro problema. Então, sempre que você tiver uma não conformidade, envolva as pessoas que aconteceu ali aquela não conformidade, envolve todo mundo para que vocês definam a causa e a ação. Analisa criticamente a não conformidade, né? Então, preciso considerar todas essas análises que eu falei. E ele deixa uma nota ali, né? Que nessa revisão, o termo análise crítica ele foi traduzido. Então, não é uma nota que a gente pode usar como exemplo de nada, é só uma explicação de tradução. E aqui, ele fala que você precisa determinar as causas da não conformidade. Então, lembra que aqui a gente definiu a ação que elimine a causa, ou seja, eu preciso ter uma causa identificada para isso. E aí eu determino as não conformidades similares. Eu preciso trabalhar aquilo que pode acontecer parecido. Nossa, tinha um balde ali, a pessoa tropeçou e caiu. Nossa, vamos ver se falta identificação em algum outro lugar para que esse problema não aconteça em um outro lugar. Então eu vou fazer uma conferência não só naquele local onde eu derrubei o balde, eu vou fazer uma conferência na empresa toda. Vou sair andando, vou ver se tem algum outro lugar que está faltando aquela identificação de proibido usar o celular, para que isso que aconteceu aqui não se repita em um outro lugar, tá? Implementar qualquer ação necessária, então, definir tudo isso, vou implementar a ação. Analiso criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. O que é analisar a eficácia? Depois que eu tomei essa ação corretiva, né, que eu fiz essa ação em cima da minha causa, eu preciso ver se aquilo ali voltou a acontecer ou não. Se não voltou a acontecer durante um tempo, significa que a minha ação foi eficaz. Agora, se amanhã eu tenho outro problema igual ou muito parecido, significa que eu não consegui tratar a causa, tá? Como que eu sei? O problema pode ser igual ou a causa pode ser igual. Então, significa que eu não tratei a causa. Eu só corrigi o problema e a minha ação não foi eficaz. Então, essa análise também precisa ter dentro do sistema de gestão, tá? Atualizar os riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário. Então, conforme eu estou fazendo ali a ação da não conformidade, conforme eu analiso a eficácia dessa ação e eu faço todo esse processo, eu tenho que lembrar de finalizar isso e dar uma olhada nos meus riscos e oportunidades e ver se eles não mudaram.
Lembra que eu falei, a norma ela está falando de risco do início ao fim, de uma mentalidade de risco. Então eu tenho sempre que ficar voltando e buscando informação para ver se realmente eu considerei, se realmente não tem nenhum risco naquela ação que eu estou tomando. Por quê? As ações elas podem gerar mudanças, podem gerar melhorias. E aí, quando eu faço tudo isso, eu posso ter que adequar os meus processos, corrigir os meus processos, e aí eu tenho que olhar para eles e ver se tem algum risco que eu tenho que considerar ou alguma oportunidade, tá? E aí a gente volta aqui e também olha se precisa fazer algumas mudanças, né? A partir das não conformidades que a gente levantou. E aí, vamos planejar alguma mudança? Aí a gente faz o planejamento de mudança para que não tenha nenhum problema. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. O que é isso? Minha ação corretiva, ela deve ter a ver com aquilo que aconteceu. Eu não posso ficar criando ações também que não vão resolver o meu problema, tá? Os efeitos precisam ser tratados. E aí, ela fala pra gente que a gente precisa reter informação documentada disso tudo que foi feito. Por isso que a gente tem relatório de não conformidade, relatório de ocorrência, porque eu preciso, né, depois ter isso em algum lugar, mostrar que isso acontece. E aí, nesse registro, eu preciso ter a natureza da não conformidade e qualquer ação que eu tomei, tá? Tanto de correção quanto corretiva, qualquer ação que eu fiz, eu preciso registrar ali. E o resultado, que é a análise de eficácia, também precisa estar escrito no meu relatório. E aí, a gente parte para o item 10.3, vamos falar um pouco dele, que é a melhoria contínua. A melhoria contínua nada mais é do que o resultado de todas essas ações, né? Ela é a saída de todas essas ações. Então, até aqui ele fala, olha, a empresa, né, a organização, ela deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão da qualidade. Lembra que eu falei lá no começo que se não conformidade e melhoria não fossem existir, elas não estavam na norma, mas elas estão, porque elas precisam ser seguidas. Então, todo esse processo de melhoria contínua, ele existe a partir de todas as ações que a gente tomou, desde o item 4 até o item 10.2.2, são ações que resultam na melhoria contínua do sistema de gestão, que resultam na maturidade do meu processo, na maturidade do meu sistema de gestão. E, de alguma forma, vão refletir numa melhoria do meu processo. Então, esse item 10.3, ele acaba sendo um espelho, um resultado automático de tudo que eu fiz até agora na minha norma. Não preciso me preocupar tanto em evidenciar ele, porque ele vai ser evidenciado através das minhas ações, através dos meus procedimentos, das minhas revisões. Ele vai aparecer. Não preciso me preocupar com isso. Espero que tenha ficado claro. A gente leu a norma inteira aí, né? Toda a norma ISO 9001. É lógico que a gente falou de uma forma sem pegar casos específicos. Quando a gente pega casos específicos, fica mais fácil ainda de entender. E a gente não foi lendo item a item para esmiuçar ela, porque senão a gente fica aqui muito tempo. Mas a ideia é que a gente tenha uma noção da norma, que a gente tenha uma ideia de como ela funciona. Esse treinamento, geralmente, vocês precisam fazer ele muito mais vezes, sempre, tá se reciclando, porque é só ouvindo, vendo, fazendo exercícios que a gente acaba aplicando ele, entendendo ele na prática, né, o modelo da interpretação, do que quer dizer a norma, e a gente começa também o nosso cérebro começa a guardar mais informações. Porque chega um momento aqui da leitura que ele fica cansativo. Então, a gente precisa ter isso um pouco mais claro para a gente e mais fragmentado, né? Quanto mais fragmentado mais claro fica para a gente o que a gente precisa fazer, tá? Um ponto que é importante, né? A gente sempre tem que pensar no sistema de gestão como um desafio. Como algo que a gente tem ali para melhorar dentro da empresa, não como um inimigo, né? Às vezes a gente vê o pessoal da qualidade, a gente vê tudo isso como inimigos, a gente não está ali pronto para absorver. Lembra que eu falei que a gente precisa ser bons aprendizes, né? Aprendentes, precisamos ter facilidade a ouvir, porque se a gente olhar para a norma ao pé da letra, a gente não quer implementar ela, ninguém quer, porque é complexo, não é um negócio simples, mas ela traz muito esses resultados, se você se permitir conhecer esses resultados, tá?
e se você conseguir mostrar para as pessoas esse resultado também. Se ela for muito bem utilizada, ela funciona como um guia de administração de empresas. Não sei se vocês conseguiram observar isso, mas do item 4 até o item 10 que a gente falou, a gente só falou de administração. Claro que de uma forma superficial, a gente não está fazendo exercício aqui, a gente está só lendo ela e entendendo. Mas se um dia a gente pegar para fazer todos os exercícios, a gente vai ver que ela é pura administração. Para tudo que a gente falou aí, para cada item, existe um modelo de documento. Esse modelo de documento está linkado com outro modelo. E isso tudo faz muito sentido dentro de qualquer empresa, tá? Então, usem sempre o sistema de gestão a favor de vocês. Usem o sistema de gestão para que vocês apresentem eles para outros lugares de uma forma que seja útil, que não seja só uma norma que tenha um certificado na parede, igual a missão, visão e valores que a gente falou lá no comecinho, né? Aqueles quadrinhos que ficam ali só para a gente ver. Tem que ser útil, tem que ser usado. A norma também precisa ser utilizada, ela não pode ser um quadrinho pendurado na parede. Tá ok? Por hoje é isso, a gente continua depois falando um pouquinho sobre a parte dos auditores, a postura dos auditores, mas por hoje a gente conseguiu concluir aí todos os itens da norma.